Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, vamos iniciar aí mais uma aula, né? Aula de História, capítulo 15, né? Regime militar no Brasil, né? Bom pessoal, nada mais, nada menos, né? Regime militar significava o quê? A ditadura, né? Um regime aí totalmente autoritário, que foi aí demonstrado ao longo da história do Brasil como um dos períodos mais tristes da história do Brasil, né? Um dos períodos mais tristes da história política, econômica e social do Brasil, que foi gerado, né, por meio desse regime militar, né, por meio da ditadura. Então, tivemos aí períodos de muita repressão, de muita censura, ter torturas, mortes, por meio de questões ideológicas e políticas que não estavam de acordo com o momento ali, né, dos grandes poderosos que estavam no poder. Então vamos entender de uma forma aí como isso se originou, aconteceu, né? Então, lembrando, né, pessoal, que o governo militar, né, a ditadura, ela vai surgir dentro de um contexto de grupos, né, da sociedade, como a elite, né, a elite econômica do país, a elite política, não, grupos políticos, né, dentro do Brasil, que estavam alinhados com a política americana, né, uma política liberal, que era totalmente contra os anseios da população que lutava por mais, né, distribuição de renda, por melhores condições de vida, que estava representado muito bem no governo de Jango, né? Ele estava colocando em prática, né, melhorias nas condições de vida, né, da população trabalhadora, e isso estava fora dos eixos daqueles poderosos que aspiravam o poder no Brasil. Então, só lembrando, né, nesse período anterior a 64, quem estava aí, no, digamos, no poder era aí o Jango, né? Ele foi deposto justamente por pensar que ele estava aliado ao comunismo, que ele estava próximo da União Soviética. Então esses setores da elite econômica, da classe política, né, da extrema de direita, digamos assim, do Brasil, estavam aí temendo esse medo, né, de instaurar no Brasil um regime comunista, né, alinhado com a União Soviética. Bom, então isso começou a perturbar esses setores e aí então chegou, né, um momento onde, influenciado pelos Estados Unidos também, que estava interferindo na política de muitos países da América Latina, lembrando que a gente está num contexto de Guerra Fria, né, as disputas ideológicas, né, os Estados Unidos estava influenciando no mundo inteiro, como já vimos, e o Brasil não ficou de fora disso. Então ele investiu nessa ditadura militar, né? Ou seja, deu um golpe que nós garantimos aqui, né, todo o apoio a vocês, né, militares que se deram um golpe. Então isso foi feito, né, pessoal? Jango foi deposto, né, ele exilou, ele fugiu, saiu do país, pediu exílio no Uruguai, ficou por lá, né, e aí então os militares tomaram o poder por meio desse golpe. E então, a partir de 1º de abril de 1964, surge o governo militar, a ditadura militar no Brasil. E aí, então, vai ser liderada, né, por meio de uma votação entre os militares ali de quem iria assumir. No caso aí foi Marechal Castelo Branco, né, digamos assim, o primeiro presidente do governo ditatorial aí. E aí ele já de início vai governar, né, impondo, né, na Constituição o chamado Ato Institucional número 5, né, ou seja, ele vai determinar novas eleições, né, para ocupar cargos políticos sem a participação popular, né, o povo já está excluído aí das tomadas de decisões políticas, na escolha de representantes nas eleições. Quem irá fazer isso são os próprios adeptos aí ao regime militar, ao regime ditatorial. No Congresso, o presidente vai eleger também, né, o novo presidente do Congresso,
O presidente vai ter plenos poderes, né, nesse setor político, né? Então ele vai escolher também governadores para os estados. Então os governantes dos estados brasileiros vão ser depostos e vão ser colocados pessoas de confiança do Castelo Branco, certo? Bom, e aí, então, Castelo Branco vem com um discurso, né? Os militares vêm com um discurso de que o governo militar vai ser bom. A ditadura, que eles não falam em ditadura, falam em governo militar, né? Mas na verdade é uma ditadura. Ou seja, essa ditadura eles vão dizer que vai ser bom para o Brasil, porque vai trazer muito progresso, vai trazer muito crescimento econômico, né? E a população vai se sentir melhor com esse governo, e diante disso eles também impunham um discurso de que precisava livrar o Brasil do comunismo, né? Ou seja, da ameaça comunista, e então era necessário combater, né, esses adeptos, né, ao comunismo, adeptos àqueles ideais que seguiam o comunismo, ou seja, a ideologia, né, do país soviético. Bom, e aí então ele vai fazer, né, algumas mudanças nas camadas, né, do poder, ou seja, muitos políticos considerados opositores, né, à ditadura, muitos políticos considerados adeptos, né, ao Partido Comunista, ao PCdoB, vai ser perseguido, né, os mandatos desses políticos vão ser cassados. Líderes estudantis também vão ser caçados, como os presidente da UNE, União Nacional dos Estudantes, jornalistas, né, líderes populares que estão próximos aí aos comunistas, aos ideais socialistas. Então, no caso aí, esses vão ser considerados inimigos da nação. Então, muitos foram perseguidos de uma forma a não expor, né, a sua insatisfação com o governo militar, ou seja, vão ser perseguidos de uma forma a minar o poder que eles têm perante a sociedade, perante aos setores políticos, certo? E tudo isso, claro, influenciado pelos Estados Unidos, que a todo momento, né, está impondo esse medo, né, na sociedade de uma ascensão, de uma possível ascensão do Brasil ao comunismo. Bom, outro detalhe, eles vão perseguir também, né, grupos, né, como professores, estudantes, funcionários públicos, artistas, sindicalistas, as políticas sociais, né, aqueles que defendem as políticas sociais voltadas para melhores condições de trabalho, melhores condições de salário, né, para os trabalhadores. Então, todos esses vão ser considerados inimigos internos que devem ser combatidos. Combatidos de que forma, né? Por meio da repressão, né? Que eram prisões, torturas, né? Inicialmente era esse o objetivo aí, né, dos militares com esses opositores. Bom, no ano de 1966 vai surgir aí outro presidente militar que vai ser Costa e Silva, né? Então ele vai instaurar aí o ato institucional número 2, que vai então interferir, né, dentro dos estados, né? Ou seja, os governantes agora têm plenos poderes para escolher os prefeitos das cidades, né? Então, novamente, a população aí excluída, né, dessa participação das eleições, né? Então, aí, esse ato institucional número 2 vai proibir, né, de que prefeitos continuem nos seus cargos. Então, eles vão ser tirados e os governadores dos estados escolhem esses prefeitos dos municípios, né? Outro detalhe também, nesse AI2, vai ser proibido, né, o direito de greve, ou seja, a população não vai poder fazer mais greve, né, questionar, reivindicar, se manifestar, protestar contra os abusos, né, cometidos nas empresas, nas indústrias, né, então isso vai ser considerado como crime, né, então, no caso aí, proibido greve.
Outro detalhe, vai ser feito aí, né, vai surgir aí uma criação de uma lei chamada Segurança Nacional para conter, né, esses grevistas, para pegar esses grevistas que estão aí fazendo protestos e manifestações. Então, olha aí como que a elite empresarial, né, a elite, a burguesia brasileira estava do lado, né, da ditadura. Então, era uma lei que favorecia esses grandes empresários do setor das grandes empresas, grandes indústrias, né, tanto nacionais quanto estrangeiras. Bom, então cria-se, né, esse departamento, né, cria-se também o departamento de lei de imprensa, ou seja, a imprensa não poderia publicar notícias que defamasse o governo, que criticasse o governo, né? Então a imprensa ia ser vigiada, né, de perto, né, de tudo que era publicado. Caso publicasse alguma coisa, né, esse jornal poderia ser fechado, né, ou poderia, né, na hora não ser publicado o jornal. Né. Então, os militares fizeram essa lei, que no caso que é a lei da censura, né. Bom, gente, então essas perseguições acontecendo, a população, né, começa a protestar, né, de uma forma é, vai crescendo, né, digamos assim, os protestos cada vez mais, não só restrito agora mais aos civis, né, aos comuns, mas também aquelas pessoas mais conhecidas, ou seja, os artistas agora começam a protestar também, ou seja, por meio da cultura, né, os artistas vão fazer músicas de crítica à ditadura, né, denunciando a censura, denunciando a perseguição que o governo militar estava fazendo com a população. Então, dentro desse contexto, né, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, eles vão fazer suas músicas todas de crítica, né, a esse governo ditatorial. Né? E, no caso aí, as críticas eram feitas por meio das músicas nos festivais que ocorria na Record, né? Então eles faziam lá esses festivais de uma forma de denunciar esses abusos do governo ditatorial. E enquanto isso, né, a ditadura ela vai avançando, né, a repressão ela vai avançando e os jornais quietos, calados, senão poderia ser fechado ou os seus editores, jornalistas poderiam ser presos, né? Tanto é que às vezes não tinha como noticiar alguma coisa que está acontecendo na política, então para ocupar espaço no jornal noticiava receita de bolo, né, assuntos que não estava dentro do cotidiano, né, do momento aí do período da década de 60, né, então era meio que mascarado, né, os jornais mascaravam o que acontecia, os abusos que aconteciam no governo ditatorial. E enquanto isso, né, pessoal, a sociedade ela estava convivendo ainda com os problemas, né, da economia, né, que na época de Jango ele estava tentando resolver e que quando chegou a ditadura os militares falaram que ia resolver, ou seja, a questão da inflação, desemprego, baixos salários, né, isso permaneceu, né, fortemente. Outro detalhe também, os militares aumentaram impostos, né, muitos impostos, para poder arcar com dívidas, né, que estava muito grande no país e que estava cada vez mais aumentando, né. Bom, chega no ano de 68, né, surge aí o AI-5, né. O AI-5, né, ele foi um momento mais cruel, né, da ditadura, justamente, né, porque a repressão ela aumentou. Então, no caso aí, o presidente se tornou mais poderoso, né? Ou seja, ele começou a fechar congressos, né? Parlamento, câmaras municipais, assembleias legislativas. Por quê? Porque a repressão ela feita inicialmente, houve protesto, então para não ter protesto, vamos reprimir mais ainda. Essa era a política, né, que a ditadura fazia frente à população. Então, no caso aí, o presidente, ele
tendo esses poderes, fechou, né, todas as repartições públicas, políticas, né, tanto dos municípios quanto dos estados. Outro detalhe também, funcionários públicos começaram a ser demitidos, outros começaram a ser, ou melhor, começaram a ser aposentados de forma compulsória, né, para poder fazer uma limpa nesse setor de funcionários públicos, né? Os festivais de música, né? Começaram a ser vigiados, né? Existiam polícias dentro desses festivais, caso alguma coisa fosse percebida ali de crítica ao governo, era proibido os festivais, eram cancelados os festivais. Começaram a ocorrer prisões, né, de forma excessiva, muitas vezes sem um inquérito, sem apuração dos opositores que criticavam a ditadura, né, eram considerados como pessoas subversivas, né. E então começou a surgir grande perseguição, onde ocorreu torturas, ocorreu mortes também, né? Escolas começaram a ser vigiadas, universidades começaram a ser vigiadas, porque havia muitos professores, né, que denunciavam nas suas aulas com os alunos sobre o que está acontecendo no Brasil. Então, esses setores, né, da educação, como principalmente professores, começaram a ser perseguidos, né? E com isso, né, a repressão ela se mostra cada vez mais quando passa os anos, né? Bom, chega em 1969, né, o governo Médici, né, outro presidente está no poder agora, militar, né? Ele vai trazer, digamos assim, uma melhora na economia, né, nos índices da economia, só que essa economia não vai chegar a todos na população, né? Ou seja, houve uma aceleração econômica do país, grandes investimentos foram feitos, principalmente em obras públicas, né? Investimentos para atrair indústrias estrangeiras, né? Ocorreu uma grande expansão industrial no Brasil, só que os trabalhadores, né, não tiveram nenhum tipo de melhora, ou seja, os salários continuavam baixos, né, os abusos, né, no trabalho também continuavam, e um grande financiador de todo esse crescimento aí sempre estava os Estados Unidos financiando, contribuindo financeiramente com esse desenvolvimento econômico do Brasil, né? E ao mesmo tempo, né, a repressão ela continuava a todo vapor, né? E a repressão aumentando, as manifestações aumentavam também. No caso aí, né, tivemos aí a classe média, né, começaram aí a se organizar, né, jovens da classe média começaram a se organizar para poder protestar, mas agora fazer um protesto não pacífico, né, um protesto agora por meio de uso de armas, ou seja, um protesto inspirado, né, na Revolução Cubana, na formação de guerrilhas. Então esses jovens começaram a perceber que se não for a luta armada para bater de frente com a ditadura nunca iria acabar. Né? Por meio do discurso político, das manifestações, isso não iria acabar. Né? Então aqui temos aqui uma foto, né, Caetano Veloso bem jovem, né, nos festivais, né, de música, né? Então os jovens da classe médica, vendo que os artistas se manifestando não adiantava, vendo que os civis se manifestavam não adiantava, então eles falavam vamos enfrentar por meio das armas, né? Então surge aí os grupos revolucionários, as guerrilhas, como a guerrilha do Araguai, que foi feita lá, né, o treinamento militar que foi feito no norte do Brasil, no Pará. Surgiu grupos urbanos também, guerrilheiros, como o MR8, né? Então, essas pessoas começaram a praticar assalto a bancos, né? Para poder ter dinheiro para comprar armas, né? Para se armar e enfrentar a polícia, o exército na cidade, né? Então, começou a grande assalto a banco, sequestros também, né? No caso aí, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil foi sequestrado, e mostrou, né, muito bem isso, né, num filme
que foi até passado, né, o que é ex-companheiro, que demonstra, que conta toda essa história, né, do sequestro desse embaixador. Bom, então essa repressão acontecendo por parte dos militares, a população, né, classe média, começou os jovens se reunir, se armar para combater e lutar contra a ditadura, né? Então iniciaram assim, dentro da cidade, uma luta armada, né? Bom, e então assim começa a população bater de frente, né? Vários tiroteios aconteceram na cidade, né? A população começaram a perceber que muitos não estavam calados, né? Tinha uma ação acontecendo, né? Para colocar abaixo a ditadura, né? Então muitos eram líderes do Partido Comunista do Brasil, né? No caso aí o PCdoB. Então muitas dessas guerrilhas foram orientações vindas, né, desse partido. Outro detalhe aí, né, diante dessa ação, o governo militar tinha uma resposta, né, que era o que? Mais repressão. Né? Então o governo vai criar departamentos, né, de averiguação, né, desses grupos, né, ou seja, departamentos de investigação, de inquéritos, né. No caso aí, cria-se o DOI-CODE, né, que é o Departamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, no caso o DOI-CODE, né, ele foi criado para poder vigiar, fiscalizar, investigar quem eram os inimigos da ditadura, né, tudo coordenado pelo Exército, a sede era aqui em São Paulo, né, e criado também o DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, ou seja, né, na visão dos militares tinha que ter esse departamento para pôr uma ordem na política, né, uma ordem, claro, de inspiração, né, de acordo com os seus desejos e interesses, né, que nada mais era, né, pessoal, que, resumidamente falando, DOI-CODE e DOPS eram centros de tortura, né, onde muitas pessoas eram levadas para lá e investigadas, né? Então foram artistas, foram pessoas comuns, líderes políticos, líderes sociais, religiosos, professores, estudantes, jornalistas. Então muitos foram investigados no DOI-CODE, né? No DOPS, e investigado de uma forma para obter algum tipo de delação, entregar líderes, entregar supostos planos de conspiração contra o governo ditatorial, e tudo isso de uma forma bem aterrorizante, né? Que era feita por meio de tortura, que era o que? Queimar, né, as pessoas com bituca de cigarro, principalmente as mulheres, queimá-las com bituca de cigarro na ponta dos seios dela, né, colocar ratos, né, na vagina das mulheres, colocar palitos, né, de dente, né, entre a unha e apertando na unha das pessoas, colocar choque elétrico no pênis dos homens. Então, gente, foi um show de horror onde muitos conseguiram sobreviver, né, e outros não conseguiram sobreviver. Né? Muitos morreram e muitos ficaram com várias sequelas, né? Não só aquele que era torturado, mas a família também, né? Sofreu muito, principalmente jovens, crianças que eram levadas para DOI-CODE para ver os seus pais, os seus entes queridos serem torturados, né? Então imagine uma criança de 7, 5, 10 anos vendo seu pai, sua mãe sendo torturada daquela forma, né? Foi utilizado muito também como tortura o pau de arara, né? Que era pendurar a pessoa, né, por meio de uma barra de ferro amarrado nas pernas e nas mãos de ponta cabeça, né, até que ela pudesse delatar algum tipo de conspiração. Então aconteceu de tudo, né, nesse DOI-CODE, no DOPS. Bom, gente, então a repressão vocês estão vendo que aumenta cada vez mais, mas mesmo assim o povo não deixa de se manifestar, né, de protestar. Enfim. Por outro lado, né, um outro problema que estava afetando também a ditadura militar, não era só isso, né,
os protestos, né, os grupos guerrilheiros, mas também tinha a questão econômica que eles não estavam sabendo resolver, né, porque tinha o crescimento econômico, mas não havia crescimento econômico que favorecesse a sociedade, ou seja, a população ela não tinha acesso, por exemplo, a mais salários, né, melhores salários, a melhores condições de emprego. Então havia o crescimento econômico, mas não havia distribuição de renda, né, para as pessoas. E a conversa era o seguinte, né? Promulgada pelo ministro da época, de que tinha que fazer o bolo crescer para poder dividir, ou seja, fazer o bolo, a economia crescer para poder dividir. Mas só que a economia crescia e o bolo não era dividido, né? Então isso gerava muita desigualdade social, né? E podia sim haver uma distribuição de renda, né? Porque muitos investimentos foram feitos. Os Estados Unidos investiu muito no Brasil, emprestando dinheiro, incentivando as indústrias multinacionais a virem para o Brasil, né? E isso gerou um problema, né? Todo esse investimento. Esse investimento não era de graça também, porque os Estados Unidos investia, mas depois tinha que pagar. Então, isso alavancou também a dívida pública do país, né? Começaram a surgir críticas de grandes setores, né, da classe média, dos pequenos empresários, justamente porque também, como não havia crescimento econômico, ou melhor, como não havia distribuição de renda, né, a população não tinha como consumir, né, não tinha dinheiro para consumir, principalmente os produtos de bens duráveis, né, que era caro para a população de baixa renda. Então havia uma estagnação na economia, né? A indústria produzia, mas só que o comércio não vendia, porque a população estava com salários baixos, né? Então esse foi um problema aí para o governo da ditadura militar, que não conseguiu ser resolvido, né? E por outro lado, né, os militares sempre dizendo que estava com a razão, que uma hora essa distribuição de renda iria acontecer. Então começaram a se utilizar dos setores da cultura, como o futebol, né? A Copa de 70 foi utilizada muito para incentivar o heroísmo, a bravura do Brasil, do povo brasileiro, né? Fizeram música, né? Em torno, né, desse discurso, né? E aqueles que não estavam satisfeitos com o Brasil tinham que deixar o Brasil, né? Tanto é que o slogan aí da ditadura militar, dos militares, eles falavam: olha, Brasil, ame ou deixe-o, né? No caso aí, temos uma charge aqui do Ziraldo, né? Um cartunista, que era bem isso aí, ó. Ame-o, beije esse solo, ame essa pátria. Não está contente? Puf, deixa o Brasil, né? Mete o pé ali no traseiro do brasileiro, vai procurar outro lugar para viver. Então, era esse o lema da ditadura no Brasil, né? Bom, então, pessoal, a distribuição de renda não acontecendo, né? A população não consumia. E outro problema começou a agravar o Brasil, que foi, né, a crise do petróleo, né? Ou seja, um problema aí que dos anos 70, né, que ocorreu, 73 a 79, houve uma crise no petróleo. O petróleo, os preços dispararam, né, no mundo inteiro. O Brasil começou a ficar refém de importação de combustível, de petróleo, de gasolina. Então, quando você importa, você sabe que paga mais caro. Pagando mais caro, o consumidor também vai pagar mais caro. Então, começa aí a surgir também um aumento no preço dos produtos, porque os produtos precisam de ser transportados para levar até o supermercado, para levar até a loja. Então, o combustível aumentando, o produto aumenta. Então, a população que já não tinha dinheiro, né, os salários estavam baixos, com o aumento do petróleo, agravou ainda mais a crise econômica, né, porque os produtos inflacionaram. E aí, então, a economia ela começou a ficar mais ainda estagnada, né? A crise ela começou a alavancar mais ainda, né? E aí, então, a ditadura começa a ter, né, várias críticas, as críticas começam a aumentar na década de 70, a ditadura já estava muito, né,
digamos assim, desgastada politicamente perante a sociedade, né? Como um todo, tanto da classe média quanto, né, dos grandes empresários, enfim, tinha que haver uma mudança, porque a desigualdade começou a aumentar muito forte, né? Então a gente tem aqui uma tabela mostrando, né, a distribuição de renda no Brasil, década de 60, 70 até 76. Então vocês podem ver, na medida que a ditadura avança, a distribuição de renda é menor. Então, a década de 60, período da ditadura, era 17,71% de mais pobres, né? Distribuição de renda. Depois, década de 70, a distribuição de renda ela vai ficando mais curta. 1976, a distribuição de renda está menos ainda, né? Então, isso foi, né, passando ao longo dos tempos, dos anos, e então começou a haver um desgaste tanto da classe econômica com a ditadura, quanto também do setor da sociedade como um todo, né? Então é aí que vai começar, né, a rever aí os militares a abandonar o governo, né? Ou seja, os militares começam a perceber que não vão dar conta de resolver esses problemas e então eles começam a ceder de uma forma, né, de que não imediatamente, e sim vai haver o que ficou conhecido como a abertura, né, um processo de abertura, um processo lento, né, gradual, né, feito de uma forma segura, né, ou seja, a democracia ela vai começar a ser restaurada no Brasil, né, a partir aí do final da década de 70, caminhando para 80, né? Então a gente vai começar a ver isso, né? E não agora, e sim na próxima aula. Tudo bem, gente? Vamos parar por aqui e façam as suas anotações, né? Dúvidas anotem também e aí no chat nós tiramos essas dúvidas aí, conversamos um pouco mais. Tá bom, gente? Então tudo de bom, até a próxima. Tchau.